Quem foi Sócrates? Sócrates foi o filósofo que nunca escreveu nada. Mais ainda, ele foi o filósofo cuja tradição filosófica decidiu que iria chamar todos os filósofos anteriores a ele de pré-socráticos. Isso é passível de discussão se valeria a pena realmente se quer considerar essas pessoas como os primeiros filósofos e chamá-las de pré-socráticos com o intuito de entendê-los como pensadores menores, né? Como em Sócrates algo de muito interessante acontece. Então o que eu gostaria nesse vídeo de propor aqui é uma certa divagação sobre por que a própria existência de Sócrates já é uma questão filosófica. Então pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade, não se esquece de deixar aquele like maroto, fazer o comentário de engajamento, se inscrever no canal quem não está inscrito ainda e ativar o sininho para dar aquela movimentada. A história da vida de Sócrates é bastante conhecida. No diálogo Apologia de Sócrates, ele conta um pouco sobre a trajetória dele, já se defendendo de acusações que eventualmente iriam levá-lo à morte. Então tem spoiler aí sobre a vida de Sócrates. Sócrates vai ser condenado a beber veneno por uma série de questões que a gente considera hoje em dia bastante injustas. Na Apologia, o Sócrates, que acreditava muito no oráculo de Delfos, né, o oráculo do deus Apolo, ele vai dizer que Querofonte, seu amigo, pergunta: existe alguém mais sábio que Sócrates? E a Pitia, no caso a sacerdotisa, vai dizer que não, que Sócrates é o homem mais sábio. Ele, que não se considerava um sábio, vai sair questionando as pessoas, como eu já falei isso num vídeo que eu tenho sobre a frase só sei que nada sei, tá? Então vou deixar o cardzinho aqui em cima. Ele vai sair questionando as pessoas que ele considera sábio sobre aquilo que elas sabem. Então ele vai questionar o guerreiro sobre a coragem, ele vai questionar o artesão sobre a sua arte de fazer as coisas, e ele eventualmente vai descobrir que as pessoas não sabem do que estão falando e conclui que então que ele pelo menos só sabe que nada sabe. Essa é a história que a gente conta, essa é a história que a gente entende oficialmente como sendo Sócrates. Inclusive, na Apologia de Sócrates, a gente tem aquilo que a gente chama de um diálogo socrático. E é sobre isso que eu gostaria de falar, não só sobre a vida, não trazer um monte de informações sobre a vida de Sócrates, até porque vou fazer outros vídeos sobre isso, tá? Mas porque Sócrates foi alguém que se engajou nessa atividade que a gente hoje entende como bastante filosófica e que tradicionalmente a gente chama de ironia, ou elenkos, não sei como é que se pronuncia aí no grego, mas vamos ao termo ironia. Para entender ironia, na verdade, para entender tudo aquilo que a gente vai chamar de dialética socrática / platônica, a melhor maneira de fazer é pegar um diálogo e lê-lo. Só que existe uma pegadinha aí. Algumas pessoas, muitas vezes quando eu estou em sala de aula, os meus alunos me perguntam: professor, Sócrates sequer existiu? Existem até boatos de que Sócrates não tem existido, tá? Bom, Sócrates existiu. A gente tem uma certa segurança de que Sócrates existiu, porque existem pelo menos 3 fontes diferentes que falam Sócrates, que são seus discípulos Platão e Xenofonte. O mais famoso é Platão, todo mundo já ouviu falar de Platão, né? Um outro grande pensador, um outro grande filósofo, talvez até maior que Sócrates, isso é passível de controvérsias, mas Xenofonte já menor, mas também tem algumas obras que sobram dele, tá? E tem também uma comédia, o maior autor de comédia da antiguidade, Aristófanes, vai falar de Sócrates, vai satirizar Sócrates numa peça de teatro dele chamada As Nuvens. Então a gente tem 3 fontes diretas e algumas fontes indiretas, né? Alguns séculos depois, como Diógenes Laércio, que também vai falar de Sócrates na sua obra Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Então não é tanto a existência de Sócrates que está sendo contestada. O que vai ser contestado? Vai ser contestado o que é o Sócrates histórico e o que é o Sócrates mítico, né? O que é o Sócrates romantizado, o que é o Sócrates utilizado por Platão. Porque quando a gente fala de Sócrates, normalmente a gente está falando de um personagem das obras de Platão. Então nessa coleção, né, que é de onde eu leio os discursos, os diálogos de Platão, né, é uma coleção de obras sobre Platão. Aqui, esse volume 3 vai até o volume 7, que é o volume dos apócrifos, né, então o volume dos diálogos suspeitos, né, de que não temos certezas nem se foram de Sócrates nem de Platão. Aqui a gente tem separado os diálogos socráticos, os diálogos supostamente socráticos. O que isso significa? Significa que a gente não tem certeza de nada. Significa que se Sócrates nunca escreveu nada, como eu já falei no começo do vídeo, a
a gente não tem como ter certeza que qualquer dessas coisas que estejam escritas sejam realmente Sócrates, tá? Pode ser tudo Platão. Sócrates é um personagem nas obras de Platão. Muito da vida de Sócrates pode ter sido, de certa forma, uma invenção, uma história, né? Como quando a gente vai fazer, quando a tradição das biografias, de falar das pessoas que são consideradas grandiosas, muitas vezes, às vezes inventa-se alguma coisa, às vezes aumenta-se alguma coisa, às vezes a pessoa pode até estar falando um pouco das suas próprias crenças, as suas próprias ideias, através da pessoa a qual está falando. E isso definitivamente acontece com Platão. A grande questão é quando? Se existem diálogos de Platão que a gente considera socráticos, então tem que existir diálogos de Platão que a gente considera platônicos. E é exatamente isso que existe. Existem grandes estudiosos que tentam separar quais são os diálogos socráticos, separar quais são os diálogos platônicos. Para além dos diálogos de Sócrates, eu recomendo essa obra aqui, tá? 10 lições sobre Sócrates. É muito pequenininha, ela é baratinha de comprar, inclusive, do professor Paulo Ghirardelli. Ele faz um estudo bastante interessante sobre Sócrates. Ele vai nos grandes helenistas do passado e ele vai tentar estipular um pouco o que é Sócrates e o que é Platão, porque até o século XIX confundia-se muito e eu diria inclusive que nos livros didáticos de filosofia hoje eu vou assumir a postura de dizer que confunde-se muito Sócrates e Platão, mas já adiantando que não tem como ter certeza de absolutamente nada. Talvez seja eu que esteja confundindo, ou então, né, os helenistas que o Ghirardelli cita no livro, porque existe um problema, né? Eu falei que a atividade socrática é a ironia por excelência. A ironia consiste na desconstrução do raciocínio do outro através do diálogo. Então precisa ler um diálogo socrático para entender como é que isso se dá. Mas de certa forma, Sócrates vai mostrando que a opinião do interlocutor, quando levada à risca, quando levada a sério, quando jogada no raciocínio lógico, a partir de uma série de premissas que o próprio interlocutor aceita, leva ao absurdo. E o absurdo é algo a ser rejeitado. Então, o interlocutor deve estar errado. Tá? O que acontece? Com a ironia, a gente não resolve o problema. A gente mostra que a pessoa está errada e a gente não chega à verdade. Tá? A gente chama isso de diálogos aporéticos. Uma aporia é uma situação insolúvel, uma situação sem saída. Muitos diálogos, então, escritos por Platão, terminam em aporias. A pessoa surge com um problema, o Sócrates começa a questionar, começa a jogar ironia e eles não chegam em lugar nenhum. Eles só concluem que a pessoa estava errada sobre aquilo que ela pensava. Alguns exemplos de diálogos aporéticos são Criton, Gorgias, Protágoras e o primeiro livro da República. O primeiro livro da República é considerado um livro que representa as ideias de Sócrates. Os outros 9 livros da República são considerados livros que representam as ideias de Platão. Então, muitos diálogos de Platão, onde a figura central é Sócrates, a gente vai ter um Sócrates platonizado, ou, melhor dizendo, Platão, as ideias de Platão. O que acontece é que em Platão tem algo que a gente chama de metafísica das formas, tá? Ou metafísica das formas ideais, né? O famoso mundo das ideias, o famoso mundo das formas ideais, que atinge o seu alvo no mito da caverna, que também vai ter vídeo, né? A divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível, toda uma teoria filosófica que a gente considera predominantemente platônica hoje. Então, muitas pessoas falam Sócrates é o filósofo da ironia e da maiêutica. A ironia já foi explicada, essa desconstrução do conhecimento. Depois de desconstruir o conhecimento, a gente precisa construir algo. Então surge a maiêutica, que seria a ideia de parir as ideias, né? Disse a tradição, diz Platão, então, que Sócrates se diz filho de uma parteira. E essa parteira, mãe dele, então, dava luz aos corpos. Sócrates se considerava alguém que dava luz às ideias. Tá? Mas isso é altamente contestável que seja Sócrates. Isso é muito provável para existir isso, para a ideia de dar a luz a uma ideia, né? De praticar uma maiêutica, de chegar a algo verdadeiro em si mesmo, já pressupõe a teoria das formas ideais, que é Platão.
Fedon é um diálogo chave nesse momento, porque é um diálogo onde Sócrates supostamente faz um escravo deduzir um teorema matemático muito complexo, justamente porque ele possui as ideias em si mesmo e precisa apenas do intermédio de Sócrates para conseguir colocar essas ideias para fora, né, para fazer o parto das ideias. Então a maiêutica seria entendida como a arte de parir ideias, e a maiêutica muitas vezes é ensinada como algo socrático. O Guiraldelli cita um helenista chamado John Burnet, que viveu entre 1863 e 1928, e outro chamado Alfred Edward Taylor, que viveu entre 1869 e 1945. Então, né, são um pouco mais antigos aí, e eles não fazem tanta distinção assim entre Sócrates e Platão. Eles defendem mais ou menos a ideia de que todos os diálogos de Platão representam as ideias de Sócrates, tá? Então, na verdade, Platão seria alguém menor, Platão seria alguém que escreveu aquilo que Sócrates pensou. O que nos leva, então, para a existência de Sócrates como uma questão filosófica, porque a gente tem duas possibilidades. Ou a gente aceita um Sócrates tal como Burnet e Taylor descreve, que seria um Sócrates, então, que tem todas essas ideias e que tem um discípulo Platão, que é a pessoa que escreve as ideias dele, talvez coloque uma coisinha aqui, outra ali, mas é esse o Sócrates que tem a teoria das formas ideais, a metafísica das formas, e com isso reduz Platão a um papel secundário, ou a gente coloca Sócrates em uma outra posição. A posição proposta por Gregory Vastus, que vê que existem inconsistência ao longo das obras nesse Sócrates que está sendo descrito por Platão, que existem ideias defendidas em umas obras que não são nem um pouco compatíveis com outras ideias. Então o Vastus ele vai dizer que precisa existir um Sócrates socrático e um Sócrates platonizado, um Sócrates de Platão. Esse Sócrates socrático é o Sócrates da ironia, é o Sócrates cético, é o Sócrates da desconstrução do conhecimento, é o Sócrates crítico, predominantemente crítico, é o Sócrates que saía de fato incomodando as pessoas, mostrando que elas não sabiam o que achavam que sabiam. O Sócrates do só sei que nada sei, aquele que também não sabe, né, mas sabe que os outros não sabem. Então esse seria o Sócrates socrático. O Sócrates platônico, ou seja, as ideias de Platão ditas pelo personagem Sócrates, é o Sócrates da maiêutica, é o Sócrates da construção das ideias que pressupõe a metafísica das formas. Eu gostaria de dizer que eu gosto muito mais dessa visão do Vastus, né? Onde Sócrates é um grande pensador predominantemente crítico da ironia e da desconstrução dos saberes. E Platão é um pensador predominantemente metafísico, que possui a metafísica das ideias e que possui a pretensão da maiêutica, a pretensão de parir ideias que já possuem em nós, ideias inatas que já existem em nós, então, da qual eu farei vídeos, inclusive até do mito da caverna, para ficar mais evidente, mas um grandioso Sócrates, um grandioso Platão, gostemos ou não das diferenciações, e estabelecer essa diferença entre Sócrates e Platão. Senão Platão fica muito pequeno, e Platão é um dos maiores pensadores da história da filosofia, embora eu mesmo me considere antiplatônico, porque eu sou nietzschiano, e assim a gente tem, ao meu ver, uma solução para essa questão filosófica, mas que não tem como ter um acesso histórico à fonte suficiente para saber se realmente foi isso que aconteceu. Então quando a gente está falando há mais de 2000 anos atrás, a falta de fontes, né, a falta de possibilidade, né? Não se escrevia ainda como se escreve hoje, não se fazia história como se faz hoje. Então o que a gente tem que fazer é uma tomada de posição sabendo de que ela pode estar errada, sabendo que na verdade ela é uma opção filosófica. Então eu estou propondo aqui uma opção filosófica, né? É um dilema, uma questão filosófica de um Sócrates que seria o autor da ironia da maiêutica, então deixaria Platão numa posição menor, ou de um Sócrates ironista e um Platão maiêutico, onde temos dois grandes pensadores, que depois já era um terceiro, que é Aristóteles, que também já é outra história, mas na qual a gente tem aí, então eu diria, arquétipos diferentes, de formas diferentes de pensar, para a gente já poder começar a pensar de maneira socrática ou de maneira platônica e trazer essas ferramentas para pensar a filosofia. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e fazer todas aquelas coisas que eu já comentei. E boa noite.